a profundidade da mensagem, ela deve ser realmente meditada pela gente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como um pequeno guia de vida, realmente, um guia de vida. Eu achei bem interessante também a gente falando sobre a questão da mulher, não é? Essa mulher que nos traz a Bíblia, ela é uma mulher que é o tempo todo diligente, atenta. Ontem, Dom João, em sua homilia, ele dizia, falando sobre Nossa Senhora, que é uma mulher de prontidão, é uma mulher que está ali de prontidão, está atenta à necessidade do outro, às suas necessidades, à necessidade da igreja, e é uma doação. Ela está se colocando sempre no sentido de doação. E o que, que a gente recebe, na verdade, são os talentos de Deus. Alguns vão ter talentos para determinadas atividades, outros para outro, mas cada um de nós, na sua missão, Deus vai nos capacitando para exercer essa missão que Ele nos concede, seja ela aquela que você for chamado, só quem vai saber é você, mas Deus vai aos poucos. Ele já lhe deu vários talentos, quando Ele preparou outros que nos precederam na fé, Ele foi dando as coisas inatas, os talentos inatos, né? Aqueles que nós nascemos com eles, mas também a gente foi adquirindo novos talentos, à medida em que, pela fé, pela escuta, pela paciência e pelo esforço, aos poucos nós fomos adquirindo, para colocar os nossos talentos para o bem da igreja, para o bem da sociedade, para o bem da família. E ontem, falando também sobre um dos pontos que se colocam aqui, a confiança. A mulher é um ser de confiança. Sobre ela, o marido confia. Dom João ontem contava a parábola do equilibrista, que estava na missa ontem aqui em Natal, deve ter escutado. Ele dizia: existe uma diferença entre crer e confiar. Esse equilibrista muito conhecido na cidade queria atravessar um abismo, um despenhadeiro, numa linhazinha bem fininha. E aí ele fez uma vez e passou com sucesso. Quando chegou em um determinado momento, ele disse: eu vou fazer novamente. Mas dessa vez eu vou me utilizar de um pequeno carro que vai passar junto comigo por esse despenhadeiro. E ele perguntou àqueles que estavam ali ao redor dele assistindo: vocês acreditam que eu vou conseguir? E eles já tinham visto ele fazer isso antes, disseram que sim, que acreditavam. Aí veio a segunda pergunta: mas quem é que quer ir para dentro do carrinho para passar junto comigo? Ninguém se habilitou. Por quê? Porque, na verdade, eles acreditavam, mas não confiavam. Então, a gente, quando confia, e quando é uma pessoa de confiança, é até mesmo para passar no abismo. É nesse sentido também. Também um dos pontos importantes que se fala nessa parábola não, desculpe, nesse livro de Provérbios, nesse cântico, é sobre uma virtude da mulher que ele chama de ser mulher laboriosa. O que é a mulher laboriosa? É aquela mulher que está à disposição para servir, que não come o pão da ociosidade, como é colocado, que está trabalhando, se doando, muitas vezes antes de todos os outros acordarem, ainda que tenham ajuda em suas casas para os afazeres domésticos, mas nem por isso se escoram. Essa é uma outra virtude importante da mulher que muitos de nós hoje nos envergonhamos de fazer os serviços de casa, ou por falta de tempo, ou porque como se aquilo fosse um serviço de menor importância, que não é. Esse cuidado com o lar é muito próprio da mulher, ela que dá esse toque especial, o perfume, de estar ali atenta ao que está acontecendo. Também nesse poema, que eu vou chamar de poema porque não deixa de ser poema bíblico, apesar de não ser um salmo, não é, nem cântico, mas é quando fala da mulher que, que está ali, tanto em prontidão de oração, mas uma mulher que sabe esperar, que é diligente, que consegue se precaver, que é prevenida. A exemplo daquela parábola que tem das virgens prudentes e imprudentes à espera do noivo.
Essa é uma mulher que sabe igualmente esperar em Deus. E também, assim, a questão da oração também diz respeito às coisas do alto. É a gente, mesmo sem ver, conseguir enxergar que a nossa vida vai muito além do que está acontecendo aqui nessa terra. É uma visão escatológica, uma visão de futuro, uma visão de céu. Essa formação que a gente deve ter de oração, de espera, também deve ser passada para aqueles com quem nós convivemos. Que a nossa vida não se limita apenas a este momento presente, mas que ela vai muito além desse momento presente. E por isso, e tem as consequências disso, não é? Não guardar rancor, procurar fazer o bem, evitar fazer o mal. Então, assim, há várias consequências dessa característica também, que é muito própria da mulher. O homem também tem. Mas nós temos a delicadeza do esperar. E o que é que para a gente nos sobra? A gente precisa formar cidadãos eternos para o céu, e não pessoas que estejam acostumadas só à vida mundana, aquilo que o mundo tem a oferecer. A gente precisa ir além, como cristãos, ir além dessa concepção do limitado do mundo. Outro traço importante sobre a mulher que nos traz o livro dos Provérbios é a mulher misericordiosa. É aquela mulher que estende os braços ao infeliz e abre mão ao indigente. É uma mulher que não só está atenta às necessidades de sua casa, de sua família, do seu núcleo familiar, mas também que se doa para a sociedade, que está atenta à pessoa que passa por você na rua, uma pessoa que precisa de um auxílio, por exemplo, para atravessar, porque tem uma dificuldade de locomoção. E no nosso dia a dia, o nosso próximo, ele aparece. Ele aparece. E é sempre uma oportunidade de ajudar. E essa oportunidade de ajudar é mais um degrauzinho que a gente está subindo para cima. Não é? Eu acho sempre que a gente está ali colocando mais uma pedrinha ali no nosso caminho de céu. E essa pessoa também, essa mulher virtuosa que nos traz as Sagradas Escrituras, ela é uma mulher que cuida bem dos seus. Muitas vezes a gente, até por uma vida muito corrida, a gente consegue dar. A gente até comenta quem é mãe hoje em dia, principalmente quem tem filhos pequenos, e é o meu caso, trabalhar fora, cuidar de casa, cuidar do marido, cuidar das crianças, ter tempo para si, fazer todo esse conjunto, dar conta de tantas atribuições que são tão próprias da mulher moderna, não é? Realmente é um desafio diário. Só muita oração, disposição para, para cuidar, principalmente dos nossos, que são aqueles que nos foram confiados. Eu, na minha preocupação, uma vez rezando na igreja, eu me preocupei muito em ser uma boa mãe. E eu me questionava se eu estava sendo uma boa mãe. E o que é que eu poderia fazer para ser uma boa mãe? Uma boa esposa também. E o que eu senti no meu coração naquele momento foi: você será uma boa mãe, você será uma boa esposa à medida em que você levar seu marido e seus filhos para Deus. Interessante que Deus não me pediu mais nada. Foi só isso. Então, às vezes, a gente se esforça para comprar, ou para fazer, ou para agradar, mas, na verdade, o que Deus espera da gente é muito focado. Levar para Deus. Mais uma vez, tudo aquilo ali vão ter os desdobramentos. Mas existe um foco, levar para Deus. E depois que eu coloquei isso na minha cabeça, eu meio que me desocupei de várias outras coisas de menor importância. Porque se aquilo dali, por mais que, por exemplo, meu filho queira uma bicicleta, um exemplo, ele pode querer aquela bicicleta.
E eu posso, naquele momento, não poder comprar ou não querer comprar. Mas eu estou descansada. Por quê? Porque aquilo ali não está dentro do meu foco principal. Agora, me incomoda mais quando ele diz, mamãe, não quero ir à missa. Aí isso realmente me incomoda, porque ali eu me sinto responsável por ele, pela alma dele, porque ele é criança. E ela, minha filha, também. Então, aquilo ali realmente é algo que me preocupa. E aí, eles ainda estão numa idade de irem meio que obrigados, e eu levo. Mesmo eles não querendo tanto, mas eles vão. E sempre voltam felizes. Às vezes não vão felizes, mas voltam bem felizes. Isso, aí eu me lembro, olha aí, é esse o caminho. Levar para Deus. Então tá tudo bem. Vai achando ruim, mas vai voltar feliz. Outro ponto que a gente precisa sempre ter em mente em relação à mulher sábia, a sabedoria, que é uma virtude, que não é algo que nós alcancemos por conhecimento, por leitura, ou por uma inteligência privilegiada. A sabedoria é algo que vem de Deus. A gente alcança a sabedoria através da oração, da busca da palavra, do conhecimento de Deus, da intimidade de Deus. E ao abrir a boca, essa mulher virtuosa, ela abre a boca com sabedoria. A gente tem muita dificuldade de segurar a nossa própria língua. Muitas vezes a gente fala o que não deve. E isso é um policiamento que nós devemos ter com constância. Realmente é uma vigilância. Porque uma vez palavra dita, não é? Ela não volta atrás. E muitas vezes pode ferir, pode magoar. Mas também a palavra não dita, ela também é um problema. Então, a palavra dita com sabedoria é isso que a gente deve ter em nosso coração, diligente em relação a saber o momento oportuno, a saber o que dizer que vá levar ao crescimento, que seja com caridade, que nós que não tenha intenção de ferir e magoar muitas vezes. É difícil, realmente é um desafio, mas com a graça de Deus, a gente, pouco a pouco, a gente vai conseguindo. Também no livro de Provérbios fala sobre a caridade. Porque, mais uma vez, a caridade ela é falada na Bíblia, o amor, do início ao final. E São Paulo já nos fala, né, que a caridade é paciente, a caridade é bondosa, não é invejosa, não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Então, se a caridade ela for verdadeira, essa sim é uma marca do cristão. Essa sim é uma virtude. A caridade ela só é verdadeira se ela não tem um interesse por trás. Eu faço porque eu quero algo em troca. A caridade verdadeira, ela realmente é uma doação livre e desinteressada. Essa é a caridade verdadeira. E é uma coisa que nos destaca, que nos separa do mundo. Porque o mundo que ele nos ensina cada vez mais é que nós devemos fazer determinadas. As nossas atitudes estão muito mais embasadas naquilo que os outros podem nos oferecer e nos devolver do que propriamente no fazer o bem ao outro, na doação, no desinteresse. E por fim, nessa primeira parte que fala das virtudes da mulher, nós temos que a mulher, o fruto de suas mãos, ela diz, a graça é falaz e a beleza é vã. Não é o que está no nosso exterior, o que vai nos revelar o nosso interior. Não, não é. A beleza é falaz, ela é uma ilusão, ela é uma enganação, no fundo. Isso não quer dizer que nós não nos cuidemos, mas que aquele cuidado que nós temos, ele não seja confundido com vaidade ou com uma necessidade de ser aquilo que nós não somos, para disfarçar algo em nós que não está legal.
Então, o que a Bíblia fala não diz respeito à falta de cuidado, à higiene pessoal, ou pessoas que gostam realmente de se arrumar por zelo, por cuidado próprio. E também, assim, a questão dos frutos, o que a mulher, no exercício do seu dia a dia, do seu trabalho, ou do seu cuidado com a família, os seus frutos eles vão sendo abençoados quando ela se doa dentro dessas virtudes. Aquelas atitudes que ela tem, elas vão dando fruto, ela vai dando frutos, as atitudes vão dando frutos. E os frutos não só para os seus, são frutos para a sociedade, formamos pessoas melhores. E onde está a verdadeira dignidade da mulher, aquilo que é a nossa essência? Da leitura das passagens bíblicas durante todo o Evangelho, em vários momentos, nosso Senhor Jesus Cristo se apresenta com a mulher, está ali diante da mulher, de várias mulheres, e ele fala das coisas de Deus. Ele não limitou que essas verdades fossem passadas como era comum à época, pelos fariseus, pelos mestres da lei, que se limitavam apenas aos homens. Mas não, Jesus ele nos elevou à condição de igualdade e de dignidade. Então, essa ideia de que existe uma hierarquia em termos de dignidade, o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. E Jesus, ele foi, digamos, o grande defensor da mulher. Foi ele que abriu tantas e tantas portas para que a mulher pudesse ser vista e respeitada. Ele falava das verdades de fé com as mulheres quando se encontrava com a samaritana, quando curava a sogra de Simão, aquela que sofria também de hemorragia, a própria Marta, quando sofreu pela morte de seu irmão Lázaro. Muitas e muitas vezes Jesus se direciona diretamente às mulheres. E para elas ele disse, por exemplo, a Marta disse, eu sou a ressurreição e a vida. E essa verdade nós levamos até, a gente leva hoje, não é? E, e também toda a história de Cristo foi marcada por esses encontros especiais, com tantas mulheres ao longo do caminho. E é interessante também que a mulher ela tem o que se chama de inclinação ablativa. Ela está sempre muito doada ao sacrifício. É pela mulher que entrou, foi através da mulher, através da intervenção daquela que era para ser a companheira do homem que ingressou o pecado, que foi a mãe dos viventes, Eva. Então, não poderia ser diferente o projeto de salvação de Deus. Que a salvação também ingressasse por um ato livre, consciente e voluntário de uma mulher que aceitou, ao ser questionada pelo anjo Gabriel, ser a mãe do Filho de Deus. E a partir daí, do jeito que a morte entrou no mundo, agora entrou a vida no mundo através do sim de Maria. Então, mais uma vez, a mulher ela é elevada em toda a sua dignidade. Mais uma vez, ela é tida como especial, porque depois de Deus, nós que somos católicos, temos total devoção à Nossa Senhora. E ela, para a gente, é nosso exemplo de mulher, de esposa, de mãe e de discípula. Que diante dessa, dessa graça especial que nós, mulheres, temos, existe uma pressão espiritual também muito forte. O maligno ele tenta nos destruir, porque somos nós que damos a vida. Não é? E quando não damos a vida, no ponto de vista biológico, quantas de nós, ao longo de tantos séculos, damos a vida se oferecendo em sacrifício pela família, pela igreja, pelos sacerdotes, e espiritualmente nos vinculando a essas pessoas em sacrifício.
Então, a questão da. Uma coisa também que me chama muito a atenção é, voltando à questão da fortaleza e a força da mulher, a natureza nos fez fisicamente mais fracas. Contudo, dentro do nosso coração nós temos uma fortaleza muito grande. Na hora, por exemplo, durante todo o caminho de Jesus para o Calvário, lá haviam várias mulheres, durante todo o caminho dele, que estavam lá piedosas, chorando, se lamentando por ele. E isso não se fala, engraçado, dos homens, né? Que são mais. Tinha o Cirineu, que estava ajudando a carregar a cruz, né? Por conta da força física. Mas veio aquela dor, que imagino que deveria ser de cortar a alma. Ali foram as mulheres que o acompanharam durante toda aquela. A, durante toda a via Cruzes de Jesus. E aos pés da cruz, também, a mãe de Jesus lá em pé, e as outras duas Marias diante de Jesus, aguentando aquela dor. E que é uma fortaleza que não existe igual.